Agora, Vitor, a oposição vem comparando, né, as críticas nas redes sociais no governo Lula e também no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vem fazendo trouxa, né, Leandro, em relação a essa situação, uma situação, inclusive, muito drástica, mas principalmente em relação à forma com a qual a comunidade internacional aborda esses incêndios no Brasil durante o governo Lula, fazendo uma comparação e dizendo, inclusive, que seria muito mais agressiva, muito mais atenta em relação a esse desastre ambiental que acontece no país durante o governo de Jair Bolsonaro. Mas fora isso, Leandro, é interessante a gente observar essa atuação por parte do governo Lula, uma consolidação de programas voltados exatamente para o combate a esses incêndios que acometem boa parte do país num cenário tão duro, né? A gente tem sentido fisicamente as dificuldades em relação ao meio ambiente com essa secura e esse calor em pleno inverno. Mas, em paralelo, é interessante a gente observar o quanto essa dificuldade do governo Lula em dar vazão a uma comunicação mais clara e mais efetiva tem mais um episódio para se colocar na conta. Porque desde o início do governo a gente vem criticando, vem acompanhando, inclusive, uma série de indagações em relação a por que o governo Lula não torna mais efetiva a sua estratégia de comunicação. A gente falava antes de Janones, que de uma forma completamente extremada, fez uma estratégia, desenhou uma estratégia de comunicação muito coerente dentro daquilo que a eleição pedia. Coerente não significa justa, ou não significa democrática, não significa equilibrada. Porém, dentro de uma estratégia de comunicação, Janones fez o que tinha que ser feito e foi bem sucedido, tanto que o presidente foi eleito. Agora, desde que o governo começou, a gente critica e ouve essas críticas por parte, inclusive, de parlamentares aliados, né, de aliados do próprio presidente Lula, em relação à comunicação do governo, que o governo não consegue vender as boas notícias, não consegue dar vazão aos bons resultados que o governo vem a coletar e está coletando, números, por exemplo. O governo não consegue dar vazão a esses números, a esses dados, perante a opinião pública. O que a gente percebe, por exemplo, a gente tem um desenvolvimento econômico coerente, tem um desenvolvimento econômico forte, o país vem crescendo, inclusive, acima das expectativas de mercado desde o ano passado, e isso não é levantado por parte do governo de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, por meio da comunicação, por meio das redes sociais, por meio de seus ministros. Portanto, esse é mais um caso em que o governo, de acordo com a apuração do Pedro Venceslau, inclusive, vem dizendo que já está fazendo diversas políticas em torno do combate a chamas. E a gente não sabe que políticas são essas. Agora, é necessário fazer uma nova estratégia para que o presidente Lula, inclusive, leve para a ONU, para que isso seja apresentado, mas com muito atraso, né, Leandro?